Olá pessoal, eu tenho aqui um probleminha de opções reais utilizando o modelo binomial. Eu preparei uma planilha para ajudar aqui no esclarecimento com relação ao uso deste modelo. Bom, aqui tem um pequeno exemplo. Um projeto extrativo de um recurso mineral está em fase de avaliação. O investimento necessário é estimado em 200 milhões. Calcula-se que se o investimento for realizado no presente ano, o valor presente do fluxo de caixa será de apenas 180 milhões. Então temos aqui um VPL negativo, né? O investimento é superior à resposta do projeto em termos de fluxo de caixa, um VPL de menos 20 milhões. Sabe-se que o valor, o VP do projeto, depende fortemente do preço do minério no mercado. Ou seja, há uma forte correlação entre o preço do minério e o valor do projeto extrativo. O preço do minério apresenta uma forte volatilidade. Mediante análise estatística do histórico de preços, calculou-se para seu preço o desvio padrão anualizado de 20%. Embora o projeto apresente um VPL negativo, o investimento poderá ser adiado para daqui a 2 anos, à espera de uma elevação do preço do minério. Construa uma árvore binomial para o VP, para o valor presente do fluxo de caixa, e outra para a opção real de adiamento. Calcule o VPL expandido do projeto. A taxa de juros livre de risco é de 2% ao ano. Bom, aqui ao lado tem uma planilha já com resultados, etc. Eu vou fazer alguns comentários. Essa planilha tem aqui uma célula onde eu informo a volatilidade em valores percentuais, a volatilidade de 20%. Nessa outra célula, eu vou estar calculando o fator U, que é o fator multiplicativo que vai fazer com que, por exemplo, daqui a um ano, o valor do fluxo caixa-projeto possa aumentar de 180 para um valor superior. Que fator multiplicativo é este? De acordo com o modelo binomial, é a base dos logaritmos neperianos elevado a essa volatilidade. Então aqui eu pego a função exponencial no Excel e elevo a volatilidade de 20%. Então a base é elevado a 20%. Isso significa que daqui a um ano o valor presente, o VP, poderá aumentar para 180 vezes esse fator U, chegando então a 219,85. Ok? Bom, também esse valor VP 180 poderá cair de acordo com o modelo binomial, e a queda está sendo representada por este cenário em que o valor poderá ser levado a uma queda cujo resultado corresponderá a 180 multiplicado por um fator decrescente e um fator D. E esse fator D é o inverso do fator U. Ou esse fator D, da mesma forma, pode ser igual à base dos logaritmos neperianos elevado a menos a volatilidade, menos 20%. O que dá o mesmo resultado, 0,819, que é o inverso de 1,221. Ok? Então o fator D vai ser o inverso do fator U. Então, a partir desses dois fatores, eu já construo aqui uma árvore, um modelo binomial para um horizonte de 2 anos. 180 chegando a 219,85 ou chegando a 147,37. Por sua vez, daqui a 2 anos, o valor de 219,85 podemos chegar a 268,53. E este valor de 219,85 podendo cair para 180 de novo. Este valor de 180 pode ser alcançado tanto pela redução do valor de 289,85, multiplicando pelo fator D, quanto pela elevação do valor de 147,37, multiplicando pelo fator U.
Observem que o valor de 180 retorna aqui. Finalmente, daqui a 2 anos, o valor do projeto poderá chegar a este cenário, correspondendo à queda do valor de 147,37 multiplicado pelo fator D mais uma vez. Ok? No modelo binomial, estes valores eles são representados por símbolos, por siglas. Então, por exemplo, o valor de 180 ele costuma ser representado por S0, o S vem de estoque, ação, que o modelo foi constituído a partir da análise das opções financeiras associadas às ações. Esse valor S0 ele se eleva para um valor acima, que normalmente é representado de S subscrito U é de up, ou pode chegar a um valor representado por SD, o D de down, e por sua vez o SU poderia chegar a SU ao quadrado, e o valor SU poderia chegar ao valor de SUD, e por último o valor de SD poderia chegar a SDD. Então essa simbologia é importante vocês tomarem ciência, porque ela aparece na literatura das opções reais no modelo binomial. Ok? Bom, então eu tenho aqui, de acordo com esse modelo, o valor do fluxo de caixa do projeto poderá ter essa amplitude de resultados, um VP chegando a 268,53, ou a 180, ou a 120,66. Agora o que nós temos que considerar é em que condições o investimento seria realizado. Investimento de 200 milhões. Então aqui à direita estou montando uma árvore que vai permitir que eu calcule o valor presente líquido do projeto, considerando-se essa opção de adiamento. Ok? Bom, então eu vou aqui apagar estes valores que aparecem e vou refazer a árvore de ponta a ponta. Bom, nessa célula eu vou registrar o que é chamado de valor de payoff, que vai corresponder ao valor máximo entre duas possibilidades. Uma, não realizar o investimento de 200 milhões. A outra possibilidade é realizar o investimento de 200 milhões, alcançando-se um VPL correspondendo à diferença entre 200 milhões, fluxo de saída, e o valor do projeto, 268,53, que é o fluxo de entrada. Então aqui eu tenho uma opção que só vai ser exercida se o cenário for favorável, se o VPL neste cenário for positivo. Então eu posso dizer aqui que o payoff vai corresponder ao valor máximo entre, primeira possibilidade, realizar o investimento de 200 milhões usufruindo de fluxo de caixa de 268,53. Então é o valor máximo entre essa diferença, 268,53, e o investimento, ou o valor nulo, o valor igual a zero, que vai corresponder a não realizarmos o investimento de 200 milhões. Aqui o valor maior é o valor associado à realização do investimento, usufruindo de um VPL positivo. Ok? Bom, vamos calcular o payoff também para o segundo cenário, para daqui a 2 anos, em que o VP do projeto chegaria a 180 milhões. Nesse caso, nós vamos verificar que o investimento não vai ser satisfatoriamente atendido pela resposta do projeto. O investimento de 200 milhões usufruindo de fluxo de caixa cujo valor chega a apenas 180 milhões. Então, se eu aplicar aqui o cálculo do valor máximo, obviamente, o valor máximo será igual a zero, correspondendo à não realização do investimento. Mas, de qualquer forma, colocando aqui em termos de função de máximo do Excel, o valor máximo seria o resultado ou a resposta entre duas alternativas. Uma, realizar o investimento de 200 milhões, usufruindo de fluxo de caixa de valor 180. Então, o VPL aqui é 180 menos 200. Ou o valor máximo vai corresponder ao valor zero, significando não realizar o investimento.
Então temos aqui o payoff nulo, correspondendo a, neste cenário, não vale a pena realizar o investimento. Se não vale a pena, neste caso, não seria realizado o investimento. E o último cenário, para daqui a 2 anos, da mesma forma, chegaremos a um payoff nulo, a corresponder ao máximo entre realizar o investimento usufruindo-se de fluxo de caixa de valor 120,66, para isso realizando-se um investimento de 200 bilhões. Ou isso, ou o valor nulo correspondendo a não realizarmos o investimento. Então temos aqui também o payoff nulo. Então, desses 3 cenários, que representam, na verdade, infinitos cenários possíveis, esses 3 cenários apresentam um cenário onde valeria a pena realizar o investimento daqui a 2 anos. Ok? E estes cenários, eles vão agora ter os seus valores presentes trazidos à data presente, passo a passo, até chegarmos à data atual. O resultado desse cálculo vai ser o VPL expandido do projeto. Bom, nessa célula aqui, voltando 1 ano no tempo, o valor do projeto contendo a opção de adiamento vai corresponder a uma média ponderada entre esses 2 valores, onde esses 2 valores aqui, eles podem ter probabilidades razoavelmente diferentes ou probabilidades razoavelmente parecidas de se tornarem realidade. Como é que chegamos a essas probabilidades? Voltando aqui à nossa árvore do valor presente do fluxo de caixa. De acordo com o modelo binomial, a probabilidade do VP aumentar de 180 para um valor superior, ela é representada por uma letra P. E a probabilidade do valor de 180 cair é representada pelo complemento de P, ou seja, 1 menos P. E assim por diante. P é a probabilidade do VP aumentar. 1 menos P é a probabilidade do VP diminuir. Uma das premissas no modelo binomial é a da forte correlação entre o valor do fluxo de caixa do projeto e o valor da opção real de adiamento desse projeto. Então, uma forte correlação entre esses movimentos, para cima e para baixo, com relação ao fluxo de caixa do projeto, e uma forte correlação entre esses movimentos para o VP do projeto e o valor da opção de adiamento. Isso significa que também nós vamos estar colocando como P, sendo a probabilidade deste valor aqui da opção de adiamento se transformar em um valor superior. E o menos P, a probabilidade deste valor a ser calculado da opção de adiamento se transformar em um valor menor. Ok? Então, para cima, a probabilidade de P, para baixo, a probabilidade de 1 menos P. Como é que calculamos essa probabilidade P? De acordo com o modelo binomial, ela depende do fator U, depende do fator D e depende da taxa de juros livre de risco. Essa probabilidade corresponde a uma fração. No numerador, essa fração corresponde à diferença entre o fator 1 mais RF, 1 mais taxa livre de risco, 1 mais a taxa livre de risco, a diferença entre esse fator e o fator D. Este é o numerador. Vou colocar esse numerador entre parênteses. Então, 1 mais RF menos D é o numerador da fração. E o denominador é a diferença entre o fator U e o fator D. Então, neste caso, encontramos uma probabilidade de 50%, 0,5, com 2 casas decimais, 50%. A probabilidade de 1 menos P, também 50%. Ok? Então, para esses valores de volatilidade, que se transformam em fatores U e D, e para essa taxa livre de risco, a probabilidade P é igual à probabilidade de 1 menos P.
essas duas probabilidades poderiam ser diferentes em função da volatilidade, em função da taxa livre de risco. Então, por exemplo, se a volatilidade não fosse de 20%, fosse de 30%, observem que a probabilidade P passa a se afastar da probabilidade 1 menos P. Ok? Da mesma forma, se a taxa livre de risco não fosse de 2%, fosse de 5%, a probabilidade P começaria a se afastar da probabilidade 1 menos P. Ok? Mas para nossos valores originais, temos aqui a probabilidade P igual a probabilidade 1 menos P. Bom, agora então nós temos que este valor da opção de adiamento, aqui, nesse instante, voltando um instante no tempo, ele vai corresponder, em primeiro lugar, à média ponderada desses dois valores que estão à direita. 68,53 com a probabilidade P e 0 com a probabilidade 1 menos P. Então, no nosso caso, essa média ponderada se transforma facilmente numa média aritmética. Mas eu vou fazer aqui as contas considerando ser uma média ponderada. Ok? E essa média ponderada vai ser trazida um instante no tempo, ou seja, vai ser descontado pela matemática financeira pelo fator 1 mais RF. Então eu vou calcular primeiro aqui a média ponderada. 68,53 com 0. 68,53 vezes a probabilidade P mais 0 vezes a probabilidade 1 menos P. Então eu tenho aqui a média ponderada desses dois valores. Só que essa média ponderada vai ser descontada pela taxa de juros livre de risco. Então eu vou dividir por 1 mais RF. Ok, então 33,58 é o valor da opção de adiamento nesse instante para esse cenário, daqui a um ano, ok? Então, cenário favorável, daqui a um ano, o valor da opção de adiamento, 33,58. Nessa célula, não vou nem me preocupar em fazer as contas, a média ponderada é 0. E finalmente aqui nós vamos calcular o valor da opção de adiamento com uma média ponderada de 33,58 com 0. Então, da mesma forma, eu vou fazer aqui a média ponderada. 33,58 vezes a probabilidade P mais 0 vezes a probabilidade menos P. Ok? E vou agora pegar essa média ponderada e descontar pela taxa de juros livre de risco. Então, dividindo por 1 mais RF. Aqui 16,46. Bom, o símbolo S0 está associado aqui ao valor presente do fluxo de caixa. E na árvore da opção de adiamento, este valor calculado aqui, 16,46 para a data presente, ele é representado pelo símbolo C0. A letra C vem da opção de adiamento, que tem analogia com a opção de compra nas opções financeiras. E a opção de compra corresponde, na literatura inglesa, ao termo call. Então, a letra C vem de call. Ok? O que significa esse valor C0 calculado? Observe que neste valor C0 nós já incluímos lá na data mais à direita, daqui a 2 períodos, o valor do investimento. Então, esse valor de 68,53, ele corresponde ao resultado do valor do projeto diminuído do investimento. Então, nessa nossa árvore aqui, já consideramos o valor do investimento de 200 milhões, sendo realizado só quando o cenário é favorável, não sendo realizado quando o cenário é desfavorável. E consideramos também a volatilidade do fluxo de caixa do projeto, que pode tanto aumentar quanto diminuir. Então, quando eu tenho uma opção de adiamento, este valor C0 ele já corresponde ao VPL do projeto, considerando-se a opção de adiamento.
Então este valor de 16,46 corresponde ao valor calculado para o VPL expandido do projeto, ou seja, o VPL considerando-se a opção real existente, aqui é a opção de adiamento. Observem que, se não houvesse a opção de adiamento, o projeto teria um VPL negativo, 20 milhões, valor negativo, então não valeria a pena realizar um investimento nesse projeto. Mas se o projeto tem uma opção de adiamento para daqui a 2 anos, o que nós estamos projetando é que esta opção de adiamento faz com que o VPL do projeto, agora denominado VPL expandido, passe a ter um valor positivo de 16,46 milhões. Isso significa que a análise de viabilidade econômica deve considerar esse potencial. A análise de viabilidade econômica deve ignorar o VPL tradicional, deve considerar o VPL expandido. Então nós podemos interpretar que este projeto é economicamente viável porque tem um VPL expandido de 16,46 milhões. Esse VPL expandido é decorrente de duas causas importantes. A primeira, o investimento pode ser adiado para daqui a 2 anos. Então tem uma opção real de adiamento para 2 anos. Segundo, o fluxo de caixa do projeto tem uma volatilidade, fazendo com que esse fluxo de caixa possa tanto aumentar quanto diminuir. A diminuição desse fluxo de caixa não é problema, porque o investimento só será realizado em cenário favorável, é a opção de adiamento. E a elevação do valor do fluxo de caixa em cenários favoráveis é que permite que o grupo empreendedor alcance resultados favoráveis, resultados satisfatórios, ou seja, a realização do investimento de 200 milhões quando o cenário é favorável. Então essa opção de adiamento, associada à volatilidade do fluxo de caixa do projeto, é que faz com que o VPL tradicional negativo se transforme em um VPL expandido positivo. Ok? Só para complementar aqui o efeito da volatilidade. Se a volatilidade fosse superior, ao invés de 20% fosse 30%, eu aqui já me antecipei, já fiz aqui os registros no Excel. Se a volatilidade fosse maior, fosse de 30%, o VPL expandido do projeto seria superior a 16,46, seria de 25,85. Isso significa que quando um projeto tem uma opção real, a incerteza ou risco do fluxo de caixa, ao invés de diminuir o valor do projeto, essa incerteza, essa volatilidade aumenta o valor do projeto. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.